Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja comigo, com você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você aí na sua casa. Vamos nos colocar de pé. Que a presença do Senhor possa estar inundando a sua vida, enchendo o seu coração, enchendo a sua alma, trazendo alegria do Senhor. Lá em Salmos, capítulo 141, versículo 2, diz assim: que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos
te ajudar, pode te dar a resposta, a solução e pode tirar toda a tristeza do seu coração. Nós vamos estar dizendo: Jesus, doce nome, só esse nome doce pode transformar a nossa vida e a situação em que nós passamos. Amém? Diga só de ouvir tua voz, Senhor. Feche seus olhos. Na sua presença de Deus, ó Senhor, nós te adoramos. Só de ouvir tua voz.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você escolheu este tempo e este lugar para estarmos juntos em adoração ao nosso Deus e em louvor ao seu nome. Eu quero também agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero também louvar a Deus pelos nossos irmãos, aqueles que fazem parte do grupo de risco, por isso não estão podendo participar conosco dos cultos presenciais. Louvado seja Deus, queridos, pelos recursos e pela tecnologia que temos, este privilégio de estarmos de alguma forma conectados com os nossos irmãos e podermos compartilhar na palavra de Deus e adorarmos a Ele mesmo em lugares diferentes, mas no mesmo Espírito, com a mesma intenção. A palavra do Senhor Jesus nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é um lugar que legitima a nossa adoração, mas o nosso coração. Se houver verdade no nosso coração, se houver sinceridade, todo o nosso louvor vai chegar até Deus. Amém, queridos? Eu quero convidar você hoje à noite para meditarmos em um texto da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Hoje à noite nós vamos iniciar, queridos, uma nova série de reflexões sobre o tema: quais são as formas de Deus falar. Semana passada nós concluímos uma sequência de mensagens que falava sobre a importância da oração na vida do crente. E o tema que foi trabalhado com a igreja foi o motivo pelo qual muitas das nossas orações não são respondidas. Eu creio que os irmãos que estiveram aqui puderam perceber que a questão do nosso relacionamento com Deus não significa que apenas devemos orar, mas como orar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá alguns princípios que nos direcionam a ter um relacionamento eficiente com Deus. E hoje à noite, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos esta primeira mensagem que fala sobre o caráter deste Deus, que fala sobre a sua bondade, a sua maneira de agir conosco. Um Deus que fala ao coração do seu povo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém, queridos? Meus irmãos, uma das grandes verdades desse texto da palavra de Deus, já no versículo número 1, o escritor bíblico diz que o nosso Deus é um Deus que fala. Ele olha para o passado, ele está vivendo no meio da nação judaica e ele olha para a história do povo judeu, do povo da Bíblia, e ele se lembra que Deus havia falado com eles de várias formas e de várias maneiras. Isso nos ensina, queridos, que o nosso Deus é um Deus que se comunica conosco. O Deus cristão não é um Deus apático, não é um Deus indiferente. O Deus cristão, meus irmãos, não é um Deus que criou o universo e se ausentou dele.
Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem um desejo de se relacionar conosco. Você pode pensar um pouco sobre isso? Um Deus que é tão grande, um Deus que é tão poderoso, um Deus, queridos, que tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a ciência, um Deus que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus que, apesar de ser tão grande, tão poderoso, às vezes incompreensível a nós seres humanos, é um Deus que quer se comunicar conosco. Assim como o pai fala com o filho, assim como um amigo conversa com outro amigo, o nosso Deus, queridos, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E desde a narrativa bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Deus falava com o homem na viração do dia. A Bíblia diz, queridos, que quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado, antes da queda, antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, Deus todos os dias, a Bíblia diz, na viração do dia, Ele vinha ao encontro de Adão e Eva para conversar. Deus criou o primeiro casal para estabelecer um relacionamento com eles. E este é um princípio das Escrituras Sagradas que nós precisamos, como povo de Deus, sempre nos lembrar. Mas a pergunta, queridos, que fica talvez na sua mente seja exatamente essa: se Deus fala, quais são as formas de Deus falar? Todos nós, queridos, queremos ouvir a voz de Deus, mas uma das coisas imprescindíveis na comunicação é que você entenda o idioma que a outra pessoa está falando. Se você não entender a língua da outra pessoa, por mais que você seja alguém bom de ouvido, por mais que você ouça o som que sai da boca daquela pessoa, mas se você não conhece a língua dela, você não vai entender o que ela está falando. Assim, meus irmãos, acontece na nossa vida com Deus. Às vezes Deus está falando conosco de várias formas, de várias maneiras, e nós, por não compreendermos o idioma de Deus, por não entendermos as suas formas variadas de falar conosco, a gente acaba por não ouvir, por não compreender as instruções de Deus. Quantas pessoas, queridos, talvez estão num tempo de desespero, dizendo: Deus, fala comigo. Quantas pessoas, meus irmãos, no momento de crise, oram e desejam ouvir a voz de Deus, e às vezes Deus está falando e aquela pessoa não consegue compreender o significado do que Deus quer da vida dela. Por isso, eu quero compartilhar com você esse estudo da palavra de Deus, que vai te mostrar quais são as formas de Deus comunicar conosco. E isso tudo através da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o versículo 1. O escritor de Hebreus, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A Bíblia diz, queridos, que Deus fala através dos seus profetas. O que era um profeta? A palavra profeta em hebraico se escreve navi, que significa mensageiro. Ou seja, o profeta é um homem, uma pessoa de carne e osso como eu e você, limitado, falho, mas que ouve a voz de Deus de uma maneira muito clara. E Deus exige do profeta que ele seja um comunicador da mensagem de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, por exemplo, de Elias, que foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas um homem que foi grandemente usado por Deus, porque Deus deu a Elias uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. E Elias então confronta o rei Acabe da sua época, a sua esposa Jezabel, e Elias prega aquela mensagem chamando a nação ao arrependimento. Isaías também foi um homem chamado por Deus. Quando ele se encontra com Deus e com a sua glória,
dentro do templo. E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o profeta, queridos, é alguém que está disposto a pagar o preço de ser o porta-voz da mensagem de Deus. Esses profetas que são descritos na Bíblia, a maioria deles, meus irmãos, morreram. A maioria deles foram verdadeiros mártires. E é preciso que nós entremos um pouco na questão cultural para que você entenda o motivo pelo qual os profetas eram tão perseguidos. Havia na história de Israel duas instituições poderosas: a instituição religiosa e a instituição política. Na religião estava o sacerdote como líder, alguém que foi chamado por Deus para conduzir a religião e para transmitir os ensinamentos da palavra de Deus ao povo. O sacerdote, meus irmãos, também era responsável pelo sacrifício, ou seja, pelo ritual do templo. Trazendo para os nossos dias, o sacerdote seria os pastores ordenados. Os sacerdotes, queridos, seriam os líderes religiosos que passaram pelo protocolo da religião, que estudaram, que passaram pelo concílio, que foram ordenados por outras autoridades religiosas e exercem o seu ofício diante do povo. O rei, de um outro lado, era alguém também ungido por Deus, escolhido por Deus para guiar a nação em questões políticas. A Bíblia fala, por exemplo, do rei Saul, que era um rei bonito de aparência, um rei de estatura, mas um rei que contrariou a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala também de um rei chamado Davi, que embora fosse um homem não tão belo fisicamente, um homem franzino, mas de muita coragem, e a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Por isso Deus o usou grandemente naquele ministério. A pergunta que fica é: aonde entra o profeta nesse contexto? O profeta, queridos, ele era considerado como um marginal da sociedade. O profeta, ele só é levantado por Deus quando o sacerdote da religião, juntamente com o rei da nação de Israel, estão corrompidos. Porque o responsável por pregar a palavra de Deus, o responsável por corrigir o povo e orientar o rei, é o sacerdote. E todas as vezes que Deus levanta um profeta para transmitir a sua mensagem no Antigo Testamento, queridos, é porque tanto o sacerdote como também o rei se corromperam. E aí você vai entender por que o profeta é tão perseguido. O sacerdote, a religião não gosta do profeta. O rei quer perseguir o profeta, ele quer matar o profeta. Lembra-se de João Batista, que confrontava Herodes no meio do deserto, que falava do seu pecado publicamente. Quem era João Batista, meus irmãos? Um sacerdote? Não, um profeta. Um homem de roupa simples, um homem que se alimentava de mel silvestres e de gafanhotos, e que morava no deserto, mas um homem que pregava uma mensagem de Deus. O profeta João Batista era um homem que falava a mensagem em nome de Deus. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe como João Batista terminou seu ministério? Decapitado. Herodes mandou decapitar João Batista, isso por causa de um pedido da sua mulher, que se sentia incomodada pela voz daquele profeta, porque embora ele falasse a verdade, aquele povo, aquele rei não estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Você entende agora por que o profeta é alguém tão perseguido? Porque quando Deus levanta o profeta no Antigo Testamento, é porque o líder religioso, sacerdote, o líder político, o rei, estão corrompidos.
E se você ler a literatura profética do Antigo Testamento, Amós, Isaías, Oséias, Miqueias, Malaquias, Obadias e tantos outros, você vai perceber o teor da mensagem deles. São homens destemidos, são homens que confrontam o rei, são homens que confrontam os juízes, são homens que confrontam a religião, por isso vivem à margem da sociedade. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que o nosso Deus fala através de profetas. Deus pode usar você, Deus pode usar a minha vida como instrumento para transmitir uma mensagem para alguém. E às vezes pode ser uma mensagem dura, sim, mas é sempre uma mensagem de amor e uma mensagem de libertação. Todas as vezes, queridos, que o profeta estava transmitindo uma mensagem de arrependimento, por mais que a mensagem fosse dura, ela sempre revelava o amor de Deus para com a nação de Israel. Um Deus que fala conosco, um Deus que não desiste de nós, apesar dos nossos defeitos. Segundo, o versículo 2, queridos, também nos mostra que Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Veja comigo na sua Bíblia. Nestes últimos dias, ou seja, naquela época da igreja primitiva, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, este texto da Bíblia está dizendo para nós que Deus fala conosco através de Jesus. Jesus nos revela em primeiro lugar o amor de Deus, porque Ele morre na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Você sabia disso? Você pode dizer, pastor, mas eu não pedi nada para Jesus. Tudo bem, mas Ele te amou. Mesmo antes do seu nascimento, Deus já sabia que um dia você ia existir. E quando Ele enviou o seu Filho, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, queridos, que é a grande mensagem de Deus para você. É Deus dizendo que te ama, é Deus dizendo que por você Ele faz e fez um grande sacrifício. Por isso que o Evangelho nos constrange. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, precisamos olhar para Jesus, e não apenas pensarmos no que Ele fez na cruz do Calvário, mas olharmos para as suas palavras. A Bíblia, queridos, do Novo Testamento nos traz 4 evangelhos sobre a história de Jesus. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Jesus, o Verbo encarnado de Deus, essa mensagem de Deus que se tornou em carne e osso, leia os 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. Quando Jesus, queridos, se faz homem e vem a este mundo, é para que nós pudéssemos compreender quem de fato Deus é. Por isso que no versículo 3 a Bíblia diz: Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Queridos, como eu gosto dessa palavra. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, todas as vezes que nós lemos os Evangelhos e vemos quem é Jesus, como Ele age, nós estamos contemplando o nosso Deus. Quando você olha para a Bíblia e vê como Jesus tratava os pecadores, quando você olha para a Bíblia e vê como Jesus tratava os religiosos, como Jesus tratava as mulheres, as crianças, os enfermos, os religiosos, então você identifica como Deus também trata essas pessoas. Olhar para Jesus, queridos, é entender quem Deus é. É mais ou menos assim. Você olha para um formigueiro e você, como ser humano, deseja falar as formigas daquele formigueiro. E a estratégia que você usa não é usar um megafone,
não é porque as formigas não entenderiam a sua linguagem. A estratégia que você usa é se transformar, ou melhor, se tornar uma formiga, e viver a vida da formiga, com as limitações da formiga, com as dores da formiga, trabalhar com a formiga, para que a formiga entenda o amor que você tem por ela. É isso que Deus faz conosco, queridos. Deus queria se comunicar com a humanidade, mas a humanidade não tinha capacidade de entender quem Deus era. E por isso os homens criaram várias religiões, por isso os homens criaram várias estátuas, por isso os homens criaram vários deuses. E Deus está dizendo: não, eu sou o Deus verdadeiro, eu criei vocês, eu tenho um projeto de vida para vocês, e os homens não estão entendendo. Então o que Deus faz, meus irmãos? Ele envia Jesus em carne e osso para se revelar a nós. O nosso Deus, queridos, é um Deus que fala através dos profetas, através de Jesus Cristo. E hoje à noite eu quero compartilhar, encerrando essa reflexão, Ele também nos fala através da sua palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Veja que texto maravilhoso da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 16. Deus fala com você através dos seus profetas. Deus fala com você através de Jesus. Em terceiro lugar, Deus fala com você, querido, através da Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Queridos, Deus fala conosco através da sua palavra. Algumas pessoas questionam as Escrituras Sagradas. Algumas pessoas zombam dizendo que a Bíblia foi escrita por homens. E eu digo para você, é verdade. A Bíblia foi escrita assim por homens. 40 homens ungidos pelo Espírito Santo de Deus, no espaço de mais de 1.600 anos, escreveram 66 livros da Bíblia Sagrada. E esses homens eram sim falhos como eu e você. Mas o que esse texto está dizendo, queridos, é que embora a Bíblia seja escrita por homens, Deus estava inspirando as palavras. Esses homens não escreveram nenhuma profecia, nenhuma palavra, somente com a sua inteligência, somente com a sua percepção, não. Mas o Espírito de Deus falava sobre eles, através do próprio Deus, e eles registravam as palavras das Escrituras. Não era algo que desprezava a cultura daqueles homens, não era algo que desprezava a inteligência daqueles homens, mas era algo que estava acima deles. A vontade de Deus está na Bíblia e não a vontade dos seus escritores. Por isso, queridos, em 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz: toda a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Não há um versículo, queridos, não há um texto, um capítulo que não seja inspirado por Deus. E talvez você pergunte: pastor, mas qual a intenção da Bíblia? Qual é a finalidade da Bíblia? E eu digo para você, o versículo 16 diz assim: ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O que é a Bíblia, queridos? Eu concluo a minha mensagem respondendo esta pergunta. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus.
que Deus escreveu para nós, para revelar o seu amor e também a sua vontade. O que acontece quando você compra um aparelho? Creio que todos nós já passamos por essa experiência, não é verdade? Quando você compra um aparelho de televisão, quando você compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que você faz é olhar para o manual daquele aparelho. Quando você compra um maquinário agrícola, quando você compra uma ferramenta e você não sabe como ela funciona, todos nós olhamos para o manual e o manual explica como aquela ferramenta, como aquele aparelho deve ser utilizado. Sabe por que muitas pessoas têm quebrado na vida, queridos? Sabe por que muitas pessoas têm vivido uma vida de desilusão? Sabe por que muitas pessoas não têm funcionado corretamente? Porque não estão lendo o manual, que é a palavra de Deus. Sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Para dizer a você que Ele quer se comunicar com você. Deus quer falar com você. Você fala, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Será que Deus vai aparecer à noite no meu quarto? Não necessariamente. Nós vamos continuar estudando a Bíblia e você vai ver que existem muitas outras formas de Deus falar. Hoje nós estamos apenas iniciando esse estudo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele te ama. Que Ele quer falar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. E Ele vai usar homens de Deus que são verdadeiros profetas. Ele vai usar também o próprio Jesus Cristo, que à medida com que você compreender quem é Jesus e o que Ele fez para você, você vai ser constrangido a se tornar um discípulo verdadeiro dele. Você vai deixar de seguir os homens, você vai deixar de seguir a filosofia do momento, você vai deixar de seguir a cultura e vai passar a seguir o Senhor dos Senhores. Sabe, querido, ser cristão não é seguir uma igreja, ser cristão não é seguir um pastor, ser cristão é ser discípulo de Jesus, é olhar para Jesus e viver como Jesus viveu. Nisso, querido, se resume a vontade de Deus para cada um de nós. Deus vai usar também a Bíblia Sagrada. Talvez hoje seja a primeira vez que você ouça uma mensagem como essa, mas eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração e buscar a Deus com toda a intensidade, Ele vai falar com você, não apenas isso, você vai entender a sua voz, e aquilo que talvez você não compreende na sua vida, aquilo que talvez você não aceita na sua vida, você vai entender, você vai compreender, e vai deixar que Deus use essa situação, para que você cresça, para que você seja um instrumento de bênção na vida de tantas outras pessoas. Deus fala conosco, queridos, por isso nós precisamos confiar na direção que Ele tem para as nossas vidas. Abra o seu coração, abra a sua mente, que você possa buscar todos os dias, atentamente, ouvir a voz do seu Criador. Jesus Cristo, todas as vezes que Ele ensinava, Ele dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que diz o Senhor. Se Deus está falando com você nesta noite, eu quero convidar você a se colocar de pé aí que você está. Nós vamos encerrar este culto cantando esta canção. Depois eu quero orar por você. Você que está passando por lutas, você que está passando por dificuldades, eu quero convidar você a juntos buscarmos a presença do nosso Deus, confiando que Ele é o Deus de toda graça e Ele tem todo o poder para reverter qualquer situação na sua vida. Adore, querido, e exalte o Senhor através dessa canção.
Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças a Deus e te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. O Senhor não é um Deus distante. O Senhor não é um Deus que está apático, mas o Senhor é um Deus que se comunica conosco. O Senhor é um Deus que fala com aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Pai, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração alegre. Te exaltamos, ó Deus, porque, como vimos na tua palavra, o Senhor fala conosco através dos seus profetas. O Senhor fala conosco, ó Deus, através de Jesus Cristo. E o Senhor fala conosco através da tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que nós estamos fracos, todas as vezes que nós estamos angustiados, com medo, sem esperança, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Ah, Deus, obrigado por cada vida que está aqui nesta noite. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos por este privilégio de sermos comunicadores da tua palavra, de sermos comunicadores da tua mensagem, de sermos instrumentos, ó Deus, para que vidas possam também construir um relacionamento com o Senhor. Pai, que cada vida que está aqui nesta noite e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais possa realmente desejar e ansiar, assim como acabamos de cantar, ir mais além, ao nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Ah, Deus, livra-nos de uma vida distante de Ti. Livra-nos, ó Deus, de agirmos estimados no nosso próprio entendimento. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, nos relacionar com o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite porque nós queremos obedecer a Tua palavra, seguir a Tua vontade. Ah, Deus, que estes estudos que irão continuar na semana que vem, que eles possam ser instrumentos, ó Deus, de edificação na vida da Tua igreja. Que todos aqueles que estiverem aqui, ó Deus, possam não apenas aprender as formas do Senhor falar, mas que eles possam também buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que cada um, ó Deus, construa um relacionamento sincero contigo. Ah, Deus, estende a Tua mão de graça sobre nós. E eu oro nesta noite, ó Deus, pedindo a Tua intervenção sobre aqueles que estão aqui nesta noite, vivendo uma vida de angústia, vivendo, ó Deus, uma vida de depressão. Aqueles, ó Deus, que estão debaixo de um problema familiar, que estão vivendo, ó Deus, uma crise no seu casamento. Aqueles, Pai, que estão passando por crise financeira, crise de saúde, crise emocional. Pai, estende a Tua mão de graça. Opera, ó Deus, um milagre. Restaura a alegria, Pai, daquele que entrou neste lugar sem nenhum vigor. Traz de volta a esperança. Oh Deus, derrama paz sobre esse coração que está aflito, que não consegue dormir à noite, que está perturbado com maus pensamentos. Ah, Pai, estende a Tua mão de graça e repreende todo o mal. Que toda obra contrária, ó Deus, à obra do Senhor, que ela caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, ser libertos e viver uma vida alegre, uma vida, ó Deus, de satisfação na Tua presença. Ah, Deus, abençoa cada família que está aqui nesta noite. Abençoa, ó Deus, cada família que nos ouve pelas redes sociais. Sabemos que para Ti não há distância, não há limite. O Senhor é aquele que opera em todos os lugares. Ah, Deus, toca naquele que está no leito do hospital. Toca, ó Deus, aquele que foi desenganado pelos médicos. Ah, Deus, repreende todo o mal e age com poder na vida daqueles que estão orando neste momento e que estão depositando a sua confiança somente no Senhor. Assim, Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós. Pai,
de semana abençoado e de muitas vitórias na tua presença. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Convido os irmãos a se assentarem e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite.